É porque no começo do vídeo eu achei isso muito interessante. Existem vários lugares que trabalham com o despertar dessa glândula. Mas existem métodos, vamos dizer assim, um pouco duvidosos, né? Que até foi falado no vídeo. O que acontece? Quando a gente busca um processo de evolução, é igual qualquer outro tipo de aprendizado que nós temos. É por camadas. Então, para que a gente possa, vamos pensar, entrar em um estado vibracional acima do nosso, da terceira dimensão, você precisa ser preparado para isso. Essa glândula já está nesses estágios de quem quer e busca um estágio de evolução. Só que, se a gente for parar para pensar, o que é um ser humano evoluído? É alguém que tem superpoderes? É alguém que tem capacidades paranormais? Vamos pensar num ser humano muito evoluído? Cristo, Jesus Cristo. Ele era conhecido porque ele conseguiu fazer vários milagres, sim? Mas foi por isso que ele ficou conhecido? A grande questão de um ser humano evoluído é seu nível de conduta e respeito com o todo. E a capacidade que tem de pagar o preço de viver numa terra. Chico Xavier. Então, você não vai conseguir, vamos dizer assim, despertar algo com uma frequência acima do que nós conhecemos, tomando um chá ou fazendo uma bebida, uma coisa brusca dessa forma. Porque você vai ver, vamos dizer assim, o universo pelo buraco de uma fechadura sem ter elemento para compreender esse todo. E depois você vai voltar para o seu plano tridimensional com uma ideia do que você não sabe e você não vai conseguir mais ter equilíbrio sobre isso. É por aí. Por aí. Mas é porque não tem como eu te explicar toda a profundidade, é porque isso é uma aula inteira, de uma hora mais ou menos também. Mas assim, aqui a gente tem esse estudo. Se eu pudesse explicar ela em uma frase, a função dela, ou o porquê dela? O que você queria saber, se você pudesse fazer essa pergunta? Maneira que você utiliza ela para despertar a sua Tá. Você vai conseguir, vamos dizer assim, desbloquear ela, desatrofiar ela, igual foi falado no vídeo, através do seu nível de conduta e respeito pelo que você acredita que é sagrado. Vamos colocar o seu espírito como sagrado. Então, quando você começa a almejar tal nível de frequência e começa a andar nesse mesmo nível de conduta, vamos dizer, como Cristo, porque Jesus Cristo, ele era Jesus de Nazaré. Cristo foi uma condição que ele chegou, uma condição crística. Ele foi uma das pessoas que conseguiu despertar a glândula dele, por isso ele também chegou nessa condição crística. Então, sim, seria uma ligação com o seu eu superior, ou espírito, ou como você chama. Muito. Por nada. Alguma pergunta, Adriana? Nenhuma? Calma, você vai ter. A Adriana tá assim, meu Deus, por que eu não trouxe meu caderninho hoje? Logo hoje, esqueci meu caderninho. Mas vocês viram uma coisa que eu achei muito interessante que aborda no vídeo magnificamente? Não, vários fatores, né? Mas que eu acho interessante a gente pontuar. Quando é falado da bactéria, quando a bactéria é passada e é analisada, quando a gente analisa num quesito maior, igual ele pontua, se você, vamos lá, a gente conhece 4% do nosso universo. 100% a gente conhece 4%, 96% nós desconhecemos. Mas se você for parar para pensar, você olha assim e fala, nossa, eu conheço muita coisa. Será que nós conhecemos muita coisa? Se você for pensar sobre você mesmo, quantos por cento você diria que você sabe sobre si? Porque se eu pedisse para você falar assim, Carlos, fala de mim. Aí o Carlos vai falar, não, que a Stephanie é isso, aquilo, lá. Mas se eu falar assim, Carlos, fala de você. Você vai fazer, opa. Dá um, né? Opa. E agora, José?
Porque você já parou para pensar que muito do que você acredita que é uma coisa que você acredita porque te contaram, não foi uma conclusão que você chegou ao analisar a sua própria conduta ou estado de ser? Muitas vezes a nossa visão que a gente tem, a gente acha que as pessoas têm A visão que você tem, que você acha que os outros têm de você mesmo. a percepção do ser humano, Uhum. como é a visão que acha que as outras pessoas têm. E ele acredita e vive assim uma existência inteira. Mas por que você acha que isso acontece? Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que isso começou a existir no planeta? Será que sempre foi assim? Vamos supor que em algum momento existiu uma civilização que morou aqui e que ele tinha um total conhecimento sobre si. O que será que foi tirado dessa civilização ou dessa população para que ela chegasse no estado onde nós estamos hoje? O conhecimento. O conhecimento. Por isso que na Bíblia Cristo fala: meu povo se perde por falta de conhecimento. É tirando o conhecimento que você vai conseguindo manipular as massas e fazendo com que todos acreditem naquilo que é colocado como certo e errado. Mas só que vocês já pararam para pensar o que é certo hoje na nossa sociedade? O certo é orientação. Todo mundo começa a falar que tudo é certo. É a percepção do mundo. E quem dessas pessoas que não acredita que é certo, o que acontece? Vai ser excluído, vai te chamar de doido, né? Bem-vindo, você chegou num lugar onde todo mundo acha que a gente é doido. Não, com toda certeza isso. Pode perguntar, Adriana. Não, eu acho que a maneira vai ser necessária, porque vai ser a morte daquilo que a gente ainda não é, que a gente veio para ser e ainda não é. Entendeu? Então, quando morrer todos nós, né, nessa visão que a gente tem hoje, acho que o verdadeiro apocalipse na vida. É uma catástrofe, né, que Pode ser que seja, né? pode ser que seja. Eu acho que o verdadeiro é a gente matar aquilo que não somos, não estamos vivendo, entendeu? Não, O que você pontuaria como o não somos? vaidade, ilusão, egoísmo, diferença. Agora a gente entrou numa grande questão interessante. Se nós não somos, por que nós temos isso então? Por causa da sociedade, né, que foi criando a gente dessa forma, né, e nós fomos acreditando. Por exemplo, mostrou ali, né, tanto que a mídia faz assim, uma bomba numa coisa ruim. Uhum. Tanta Para gerar um coisa medo, né? que tem para a gente aprender, como a gente aprende aqui dentro, Uhum. por que a gente não aprende isso desde quando a gente não aprende a entender a realidade do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso poder, entendeu? Por que não ensina isso na Ai, gente, escola? isso aqui entrou 3 pontos muito bons. Muito bons. O primeiro, quando a gente pensa em matar, será que é bem matar o que nós não somos? É mais a palavra vencer. Porque se em algum momento nós tínhamos essa capacidade e éramos, vamos dizer assim, então, quem deveríamos ser, a gente caiu. É. Por que a gente caiu? Onde aconteceu essa escolha? Mas vamos lá, a gente nem vou entrar nesse detalhe, que isso aí já é o outro patamar. Vamos lá, a gente caiu e agora a gente tem que lidar com todos esses fatores que não somos nós. Você acha que Deus, às vezes, como um microbiólogo que está vendo as bactérias, ele quer saber qual é a bactéria que tem a capacidade de vencer aquela doença ou aqueles vírus? Vamos colocar esses vírus como chamados 7 pecados?
E ele está lá em cima vendo quem tem a capacidade de estar em contato com todos eles, vivenciar todos eles, mas não se misturar com eles, porque não nega a própria essência que tem dentro dele, que é a essência do próprio Criador. Querer usar e falar. Não é? Algo nisso. Não? É? Por que você parar para pensar? Pensa Deus como um microbiólogo. O que ele está esperando das bactérias? A gente querer. O resultado. O resultado. Ele quer saber o resultado. Mas quem que vai dar o resultado para ele? Mas nós. Com o quê? Com o nosso nível de escolha. Escolha, com... Mas o que nós, como bactérias, geralmente fazemos? Ou fica, Deus, por que Deus? Ele tá assim, por que eu tô querendo aí? Também tô vendo. A gente fecha o olho, não quer escutar, não quer ver, não quer praticar, não quer ter ação. É quando a gente faz o quê? Se entrega, né? É mais fácil sentar ali naquela cadeira. Você faz as escolhas? Eu acho que sim. Você acha que Deus faz as escolhas da Na bactéria? hora que ele vê assim. Ah, sim. Por isso que ele fala assim, muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque ele olha para todas as bactérias e chamam todas, né? Venham fazer parte do meu cultivo. Várias pessoas, muitos tipos. Por que não? Tem um que fica tanto tempo. Por que você acha? Por que você acha que não existe tantos tipos? Ai, porque somos esses seres atrasados, egoístas, e que não enfrentamos e que não buscamos o que ele buscou. Qual que é a sua diferença para Chico? Acho que iniciou. Que todo mundo tem a mediunidade. Ele já começou ali a mediunidade dele que ele tinha de ver, de conversar. Talvez a diferença das grandes personalidades que nós admiramos conosco seja a capacidade que ele tem de aguentar a dor e continuar. Sim, e aguentar aquilo ali. O que é diferente, às vezes, do Chico, não é a mediunidade dele. Era a capacidade que ele tinha de, mesmo doendo, continuar. Sim, de ser. O que isso prova que todos nós podemos ser. Como? Mas aí é um poder de... Porque a gente escolhe. Não porque nós fomos condicionados a não ser como ele, mas porque nós escolhemos não vencer porque ele venceu. Tem menos dor. Só que não existe resultado sem dor. Nem na academia, nem no mundo espiritual e nem em nenhum lugar. Sempre vai existir um preço para pagar para aquilo que nós queremos ter na nossa vida. Quem quer ter tudo não tem nada, né? É porque, vamos colocar assim, né, o mundo, existe o mundo que hoje nós conhecemos, ele encanta e abraça. E por isso que para o mundo, o que é inaceitável, vamos dizer assim, para seres espirituais, para o mundo é aceitável. É aceitável mentir, é aceitável trair, é aceitável fazer tudo por dinheiro, porque dinheiro às vezes é o Deus de muitas pessoas. Todas essas coisas que às vezes que nós colocamos como ao contrário de um princípio eterno, que é pelo qual todas essas personalidades lutavam, hoje em dia é aceitável. E ninguém quer pagar o preço de ser verdadeiro, de ser justo, de não aceitar uma corrupção, de não aceitar uma traição, de não aceitar as coisas que são inaceitáveis. Grande sacada do sistema não foi só o medo, foi colocar o que era sagrado como banal e colocar coisas inaceitáveis como normais. E foi aí que a gente foi se perdendo. O que acontece? Tanto que é difícil hoje você encontrar pessoas que têm princípios. No meio de uma sociedade onde é colocado para você tudo como certo e errado, como é difícil você estar num grupo de pessoas que estão fazendo uma coisa errada e falar, não vou fazer porque é errado. Você tem que ter muito peito para fazer isso, né? Por isso que tem que ter muita coragem para estar numa escola de conhecimento. Às vezes você acha que você está aqui por um convite, mas talvez alguém acreditou que você é muito corajoso, por isso te convidou para estar aqui. Porque aceitar que a gente está nessa realidade e aceitar que existe toda essa caminhada para chegar onde nós almejamos, não é tão simples assim. Porque hoje a gente está tendo uma ideia.
Você está tendo uma ideia da dimensão, da proporção dessa caminhada? Pensa que essa aula de hoje foi um grupo de estudos, uma aula de 6 aulas. Essas 6 aulas ainda não são os princípios. Mas quando a gente fala desse conhecimento, a gente está falando de um conhecimento que é passado há mais de 7.000 anos. Não tem como a gente resumir e simplificar algo tão complexo como a própria existência humana. Por isso que existem tantas aulas. E você, quando terminar suas aulas, vai falar assim, nossa, eu precisava de tantas outras. Quando eu cheguei aqui, eu ficava muito impressionada com tudo. Então eu ficava, gente, existe uma escola que é uma escola de conhecimento, não é uma religião, e as pessoas conversam sobre isso. Porque eu ficava muito encantada, eu não sabia que existia. Ninguém nunca na minha vida me contou que coisas assim existiam. Então, quando eu cheguei, eu ficava muito impressionada como as coisas poderiam ser estudadas com respeito pelo que é sagrado, mas sem a misticalidade de colocar tudo na responsabilidade de Deus ou do diabo. Então eu existo para fazer alguma coisa. Então, realmente, a existência começou a fazer mais sentido para mim. Que talvez seja a dúvida de alguns de vocês, né? Porque eu falo, gente, alguém quer perguntar alguma coisa, mas às vezes quem acabou de entrar quer falar, conta para mim aí, quem são vocês? O que vocês fazem? Mas fica com vergonha de perguntar, né? Mas nós somos essas pessoas loucas que acreditam que existe um mundo bem melhor. Que existe um mundo onde tem trevas que jaz do malignos, mas que dentro deles existem pessoas boas, com coração puros e que buscam princípios eternos. São esses princípios que nós defendemos. E é nesse mundo que nós acreditamos que existe, que nós lutamos por ele. Uma pergunta, não sei. Sobre essa manipulação que eles estão programando para ver com essas pessoas que estão programando é um país mais voltado assim, para a China, vamos supor? É que, pensa só, que existe, vamos colocar nessa condição, né? Os filhos da luz e os filhos da perdição. Cada um luta pelo ideal pelo qual acredita. Existem seres que acreditam que os seres humanos podem evoluir, chegar numa mesma condição, vamos dizer assim, pela qual foi criada, ser o que são, assim nós falamos. E existem seres que acreditam que os seres humanos são como animais, que podem ser feitos experimentos e tratados como animal ou burra de carga, e que isso é normal. E eles defendem essa verdade. Então existem essas duas vertentes acontecendo ao mesmo tempo, dentro do nosso planetinha. Então realmente está sendo tudo programado. Tudo é programado, mas tudo acontece de acordo com o nível de merecimento do todo. E individual também. Porque já ouviu falar que a decisão é da gente, né? Quando ali existe um que tem o merecimento, ainda um grupo de pessoas recebem a mesma dádiva, vamos dizer assim, do merecimento daquele que merece, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o que explica o mundo inteiro passar por uma Por que será que existe, até hoje, vamos colocar aqui, desde Moisés até hoje, existe esse tipo de catástrofe no nosso planeta? No Noé foi assim, inundaram tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que aconteceu, por exemplo, aconteceu Noé, a terra inteira teve dilúvio, inundou tudo, sobrou a família dele. Aonde foi que a população ali, aquela civilização se perdeu de novo? O que você acha que aconteceu? De acordo com o filme que eu vi? Quando a gente fala assim, vamos falar da nossa política. Você colocou pontos muito, muito bons. Sabe, é sobre o questionamento de Deus.
Tem alguns momentos na Bíblia onde ele fala, se você quer saber se essa obra é verdadeira, ou se essa obra é minha, pede um sinal, e assim você vai receber. Mas não foi só nesse momento que as pessoas murmuraram e isso aconteceu. Existe vou até casar de vocês dois. Quando Moisés volta do monte e chega lá, ou até mesmo antes dele abrir o Mar Vermelho, que está todo mundo lá que saiu do Egito, que era escravo, reclamando, porque os soldados de Faraó estavam chegando, eles estavam todos reclamando. Tanto que eles falavam para Moisés, vocês trouxeram a gente para morrer aqui, porque eles acreditavam que era mais conveniente ser escravo no Egito do que ir para a terra prometida e pagar o preço de andar no deserto. Porque você nunca vai chegar num ponto sem antes de abster. Você só vai poder ter quando você entender o abster. E eles tiveram que abster do conforto da casa para andar no deserto, para ter o merecimento de chegar na terra prometida. Só que nesse caminho é onde a gente se perde, que é onde a gente reclama. E isso acontece na nossa vida também. Muitas das vezes, a graça que nós vamos receber, talvez Deus esteja pronto para nos dar, nós não recebemos porque a gente começa a reclamar, porque a gente não consegue ver. E o que é fé? É acreditar naquilo que a gente não consegue ver, a gente não consegue pegar. A gente só acredita pelo sentimento que nós temos sobre algo. Quando Moisés abre o Mar Vermelho, todo mundo passa, todo mundo viu vários milagres. Nós na Terra já vimos várias vezes, várias personalidades passarem e mostrar que é possível. E mesmo assim, a gente ainda leva essa programação do reclamar. Quando você fala assim, nossa, tinha que tirar todo mundo da Câmara, não pode sobrar um. Por que não pode sobrar um? Porque ele tem a memória da corrupção. Por que o povo egípcio, por que eles passaram 40 anos no deserto? Para acabar com o gene da memória. Foi depois, né? Foi muito tempo depois. Eles já foram procriando, aumentando toda a terra. Porque vem da uma memória celular. Aí entra um quesito muito interessante. A ativação das memórias celulares que nós carregamos desde a origem. Que elas não são tiradas, elas são resolvidas. Por isso que ele falou no vídeo, todo ciclo que se abre precisa fechar. Então, esses níveis de escolhas, porque é muito engraçado, né? A gente fala como se fosse um passado recente, e se formos nós? Porque ninguém nunca gostou de ser, ninguém gosta de ser escravo, ninguém gosta de ter pensado, nossa, será que em algum momento eu posso ter matado alguém? Não, todo mundo é faraó, todo mundo é Nefertiti. Os que reclamaram, estavam dando com Moisés, eles morreram, não, caíram todos. No momento que eles estavam reclamando, em vez de achar bom que eles estavam conseguindo, estavam sofrendo, mas ia conseguir, né? Sempre existe um grupo que consegue, que passa pela dor e continua, e sempre existe os que desistem e murmuram. E os que conseguem sempre são 2%. E por isso que em qualquer escola de conhecimento, qualquer lugar que você for, que é te apresentado o sofrimento para você conseguir galgar níveis espirituais, só vai ficar 2%. E aqui você vai ver entrar várias pessoas e ficar só 2%. Hã? Quem são os quartis? Esses 2% vão lá em Apocalipse, é falado em um momento que 144 mil serão. Ele não sei se ele usa a palavra escolhido, mas são aqueles que trabalham em prol da luz no planeta, só que é no planeta inteiro. São essas mesmas pessoas que continuam trabalhando e que são esses 2%. Mas é muito pouco o planeta todo, não é? 2% é só isso. Por isso que nunca é para muitos. Por isso você não vai ver, talvez, nem. Eu não sei se um dia vai existir uma propaganda muito grande, talvez, para que um dia alguém entre aqui. Porque nunca é para todos. É para todos, mas não são todos que querem. Querem enfrentar sem murmurar, né? É mais fácil ficar reclamando do que tentar enfrentar, né? É porque é mais fácil ficar reclamando e porque buraco chama buraco. O que acontece? Quando você está fraco, ou que você precisa, vamos dizer assim, de uma exortação, você nunca vai procurar seu amigo que vai falar para você se atipe, que dê vergonha na cara, é só fazer isso e isso. Não, você vai procurar um que está fraco também para você chorar junto.
Porque aí parece que sua dor é justificada para aquilo e tá tudo bem. E fica os dois abraçados no buraco. Por isso que às vezes é difícil, porque tá do lado de pessoas fortes, inicialmente você olha, admira, você gosta. Mas nem sempre é fácil. E eles brigam. São verdades muito fortes. É porque briga vai existir sempre em vários lugares. E aí, dependendo, mas mesmo quando existe, vamos dizer assim, discussão com nível de respeito, pode ser que nesse momento você consiga entender melhor algo que você não entendia. Porque se tem uma coisa que a gente gosta de defender, é a nossa verdade, mas pelo ego. Quando a gente abre um pouco mão desse ego e olha um pouquinho pelo ponto de vista daquela pessoa que às vezes está tentando fazer nossa exortação, você vê que às vezes você estava completamente errado. O que a gente consegue fazer, por exemplo, nem todos conseguem entender a dimensão do trabalho disso. O que a gente consegue fazer no dia a dia em que as massas mais pessoas menos conscientes, né, das atitudes, como que a gente consegue trabalhar isso? Existe, depois de muitos anos, a gente conseguiu entender que só existe uma forma da gente fazer isso. Porque a gente já quis ir levar para falar, e dar para a pessoa conseguir entender, tentar tirar um pouco disso e mostrar. Só existe uma forma de você conseguir ajudar lá fora. Seu exemplo de conduta. É você ter uma conduta ao ponto de uma pessoa olhar para você e falar assim, eu quero ser como ela, o que você faz? Aí, nesse momento, a pessoa está pronta para ouvir. Mas se você vê que ela está fazendo errado e você tentar ir lá, você está interrompendo o processo de aprendizado dela, às vezes colocando uma cruz nas suas costas que não é sua, e depois lá na frente você faz muito isso, você fica extremamente exausta, é porque você está pegando um problema que não é seu, e você está atrapalhando a evolução dela. Agora, o dia que ela vem para você, o que você faz? Estou precisando disso, disso, disso. É a hora que ela abriu o coração dela para receber ajuda. Porque às vezes, eu sei que é até ruim ouvir isso, a gente ajuda por ego. Porque você não quer ver aquele sofrimento. Mas talvez se você estivesse vendo com o olho do espírito dela sobre ela, você ia ver que é o maior aprendizado que ela podia ter. E você quer poupar, porque ver outra pessoa dói, porque te remete ao seu próprio sofrimento. Mas se você for parar para pensar, no final das contas, entre aspas, o mais fácil. Porque você só precisa se preocupar em você ter aquela conduta que você deveria ter. E nisso as outras pessoas vão abrir o coração para poder receber a sua ajuda. Melhor do que você tentar ir atrás de todo mundo que você quer ajudar. No final, a gente que complica, tá fácil. Não é fácil, né? Mas é simples. Fácil essa palavra que não existe. Não tem fácil. Engraçado que até na parte lá do Matrix fala das questões do sistema. Né? Nossa, gente, que filmes maravilhosos. Todos os Matrix. 1, 2, 3, todos. Opa! Vai daí, galera. Agora, nossa, isso é um exemplo muito bom. No Matrix tem, as pessoas vão dizer assim, né, que despertaram e tá vendo a Matrix e sabe como ela funciona, e existem aqueles que estão lá dentro. Aqueles que se despertaram, chegar para quem tá lá dentro e falar assim, isso aqui é uma Matrix, o que a pessoa vai falar? Você é doido? Virou. Tem um exemplo que você consegue levar para lá. Exatamente. Na verdade, é um filme da realidade que a gente vive. Muita gente está vendo e não consegue observar, não consegue enxergar, porque está vendo uma coisa. Se todo mundo está dentro de um corpo, se todo mundo está aqui, todo mundo está dentro dela. A questão é você se perguntar qual é o propósito de você estar dentro dela. Nem sempre a gente gosta dessa resposta. Existe mais alguma pergunta? Não, Zé, tem como a gente assistir pausando? Quarta-feira que vem nós vamos colocar o capítulo 2 e a gente vai continuar esse estudo. Mas acredito que na semana que vem vocês vão ter esse estudo com outra pessoa muito especial, que eu não vou dar spoiler, vou deixar vocês descobrirem para quem vir semana que vem.
E a gente tem 6 capítulos. Esse foi o primeiro, semana que vem nós vamos passar o segundo. E esse final de semana, sexta-feira, nós vamos ter o princípio 1, que é o primeiro princípio da ordem. E para você poder, nossa, como é que eu faço para poder adentrar e assistir às aulas com vocês? Para você poder entrar no princípio 1, você precisa fazer uma entrevista, e assim que você for aprovado nessa entrevista, aí você vai receber sua notificação falando que você foi aprovado, aí você está apto a entrar na escola e participar do princípio 1. Vai acontecer, vão estar abertos, 8 horas começa assim, vai estar aberta, a aula vai começar mais ou menos umas 8h30, igual foi hoje. Sábado nós temos aula de manhã, de tarde e à noite, domingo também nós temos uma aula de manhã, uma aula à tarde, uma aula à noite. E aí, durante a semana, nós temos alguns eventos que são só para membros e outros eventos que são para as pessoas de fora. Porque quando você assistir, você fala assim, Stephanie, já foi complexo para mim. Como que eu vou chamar alguém para assistir comigo uma aula dessa? A gente entende que é difícil, por isso que a gente faz um convívio aberto, para que a gente possa te ajudar a explicar para as outras pessoas que você quer trazer para cá como a ordem funciona e no que nós acreditamos. Então, eu queria finalizar essa noite e agradecer a presença de cada um de vocês. Quem for fazer o princípio 1 na sexta-feira, seja muito bem-vindo, nós vamos estar aqui esperando vocês. Quem for vir para os próximos convívios, vão ser na quarta-feira, às 20 horas. Então, muito obrigada a cada um e boa noite. Boa noite. Show.